Fala galera do Bora Bater um Papo. Bom, gente, vamos deixar esse vídeo aqui que eu quero conversar com vocês a respeito do viés político que está sendo a prova do Enem, tá? Bom, gente, é, quando a gente pega a prova do Enem hoje, é falando da importância de você proteger a cultura africana, certo? É a segunda vez que eu tento hoje gravar esse vídeo. A primeira, eu me exaltei ao ponto de falar, eu não vou postar o vídeo desse jeito, tá? Depois de ter visto vídeos, ler bastante sobre os argumentos, ler partes da prova que me deixa bastante chocado, sabe? Porque, né? Eu cheguei à conclusão de fazer esse vídeo, né? Para poder expor um pouco do que eu acho dessa prova, do que eu acho do governo atual com relação a isso, com relação à educação, e do que eu acho que tendenciosamente vai ser daqui para frente toda a questão cenário cultural e educacional do país, certo? Antes da gente entrar aqui nesse vídeo do Thiago Braga, que ele foi chamado de negacionista e revisionista histórico, que ele prova com documentos que a escravidão se iniciou no Congo. Ele prova com documentos, são documentos que são guardados a sete chaves em Portugal. Mas também tem cópias dos documentos guardados em Congo. O que é muito interessante a gente saber, porque para muita gente a escravidão no, na África de negros não era interessante para os africanos. O que esse documento prova que, na verdade, tinha muitos mercadores e mercenários africanos que eram sim interessantes vender outras pessoas da sua raça, da sua cor de pele, em troca de algumas barganhas, vamos se dizer assim. Por quê? Um negro, não é só porque é negro, ele tem que ser tratado como, coitado, foi muito escravizado. Primeira coisa, a geração que foi escravizada provavelmente já morreu. Tá? A gente tem que deixar isso aqui bem claro. A escravidão acabou por volta de 1888, certo? Ou seja, as últimas pessoas escravizadas já sucumbiram. É a primeira falácia que nós temos que acabar com esse diagnóstico de que tem uma dívida. Não, ninguém tem dívida com ninguém. Porque primeira coisa que nós temos que relevar é essa questão. As pessoas que foram escravizadas já estão a 7 palmos da terra. Ponto. 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 Por isso não deve ser lembrado esse momento para que isso não se repita? Sim, concordo. Segundo ponto é que desde que o mundo é mundo, não foi só a raça de pessoas negras que foram escravizadas. Outras raças, desde quando a civilização existe, foram escravizadas, como prisioneiros de guerra, como quando se tinha exército persa contra o exército espartano, quando se tinha a vitória da Pérsia, eles pegavam aquele exército grego de Esparta e transformavam em escravo. Então, se a gente for comparar dívidas históricas, então todo mundo tem uma dívida com todo mundo historicamente falando.
Por isso que esse argumento de se ter uma dívida histórica com relação à escravidão cai por terra. Porque não é só os negros que foram escravizados. Foram brancos, latinos, foram na Europa, na Ásia. Quando a Mongólia invadiu a China, o que teve de chinês que foi escravizado não foi brincadeira. Não foi brincadeira. A gente entende que é bom a gente lembrar o passado para que esse tipo de coisa não se repita no futuro. Isso é fato. Só que vim falar que todo mundo tem uma dívida histórica com os negros, isso aí é falácia. Isso aí é falácia. Por quê? Essas pessoas que falam isso com relação... todo mundo tem uma dívida histórica com a raça negra, com a raça africana. Essas pessoas estão nem aí para isso. Estão nem aí para isso. São conteúdos implementados, principalmente em provas, que eram para ser absolutamente técnicas. A prova do Enem era para ser absolutamente técnica. Era para desenvolver, era para se ter um conhecimento como um todo de que esse aluno está preparado para a matéria pela qual ele vai dar ênfase durante 4, 5 anos da vida dele. Não é fazendo viés político. Ficou muito fácil fazer Enem. Ficou muito fácil. É só você relatar isso aqui que eu vou falar agora. Começar. Lá em 1500 começou a maior batalha contra o racismo. Por quê? Começou-se a ter o amplo escravatório, cujo um malvadão português, um malvadão espanhol entraram na África e por obrigação, por livre e espontânea pressão, foi lá e escravizou-se os negros da África e trouxe para o Brasil. E lá no final desse texto que eu mencionei aqui para vocês, vocês vão lá e colocam lá o hino soviético. Coloca o hino soviético. Coloca noções de indagação mencionando Stalin. Coloca noções de indagação mencionando todas as ditaduras do mundo. Que por incrível que pareça, são essas ditaduras que esse governo historicamente protege que também escraviza seu próprio povo. Então, não dá mais para cair numa falácia dessa de que temos uma dívida histórica com o negro. Não temos. Não temos. Não temos dívida histórica com porra nenhuma. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. Tem que ser relembrado para que não aconteça no futuro. Ponto. Ponto. O nosso país, para você ter uma ideia de quando eu vejo uma coisa dessa, o nosso país era para ser exemplo comportamental de como lidar com esses aspectos da sociedade. De como lidar com preconceito, como lidar com racismo. Não é para ser exemplo de militância que nem é feito hoje. Só de eu estar falando isso, eles estão falando, nossa, então você não acredita? Não, eu não acredito. Eu não acredito. A mesma oportunidade hoje, principalmente no Brasil, que um branco tem, o negro também tem. E quando o negro não tem oportunidade, não é por causa da sociedade como um todo. É por causa do sistema político que está integrado hoje.
A preocupação é tão grande com os negros que adivinha, quem fica abaixo da pobreza e da miséria, quem é a maioria do povo que fica abaixo da pobreza e da miséria no Brasil? Que está cagando em um buraco porque não tem ensinamento básico? São os negros. Então quer dizer, é falácia, é hipocrisia. É hipocrisia. Essa prova vai ficar marcada como a prova mais hipócrita que existe. Nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas frágeis, de pessoas de vidro, de pessoas de vidro. Quando eu falo isso, então você é racista. Não, eu não sou racista. Eu repudio o racismo. Repudio. Só que não dá para colocar tudo. Isso aqui que você fez é racismo. Porque senão, vocês vão escamortear em cima do racismo e tudo que for relacionado a isso vai ser considerado racismo. Eu fico injuriado, cara. Eu fico injuriado. Quando eu vejo uma prova que é de aspecto técnico, para ver se o aluno sabe interpretar um texto, para ver se o aluno sabe solucionar problemas básicos que a universidade vai dar, vai lá e põe uma prova totalmente enviesada. E o aluno vai fazer a prova e pode jogar no lixo, porque não vai prestar de merda nenhuma. Não vai prestar de bosta nenhuma. Qualquer um, de novo, qualquer um que estudar a história enviesada, conforme a esquerda, conforme o Foro de São Paulo, quer que todo mundo aqui do Brasil estude, iria fazer essa prova numa boa. Iria fazer essa prova numa boa. E é muito triste, porque isso você não agrega valor a profissão nenhuma. Muito pelo contrário, você só desagrega as nossas mãos de obras, porque é isso que estão fazendo, meu irmão. Vai surgir médico da prova enviesada com relação à escravidão. Vai surgir médicos veterinários com a mesma prova enviesada de viés totalmente ideológico. Vai sair advogado, vai sair dentista, vai sair... É desse jeito que vai ser medido a capacidade dos alunos pela qual vai ser inserido em uma universidade federal. É desse jeito que é medido a capacidade pela qual o aluno vai ser inserido ao direito de receber uma bolsa paga por nós, a população brasileira. Nós iremos pagar essa bolsa para esse aluno, para ele dar uma resposta totalmente enviesada e totalmente ideológica na prova. Lugar de militar não é numa universidade. Lugar de militar não é em uma igreja. Não é. Lugar de militar não é aonde você faz as suas atividades técnicas e traz o sustento da sua família. Não é. Você ir lá comentar uma coisa ou outra é uma coisa. Agora, fazer uma prova técnica, vergonhosa, essa prova é vergonhosa, em cima de um assunto que já está ficando cansativo. O governo federal está deixando bem entender o que, pessoal? Primeiro, as pessoas que não têm viés político, olha para uma prova dessa, sendo negra, branca, amarelo ou azul, olha para uma prova dessa e fala que absurdo. Que absurdo.
Nós pagamos muito dinheiro para o Estado. Muito dinheiro para o Estado. E boa parte desse dinheiro vai para o ensino superior. Para quê? Para quê? Para favorecer filhinhos de papai e só filhinho de papai que entra em universidade federal. Por que só filhinho de papai? Porque o filhinho de papai teve condição para estudar a vida inteira e ele pôde coçar o saco a vida inteira para poder ter essa condição para estudar. Porque tem gente com 16, 17 anos que já tem que começar a trabalhar, irmão. Isso aí é até muito menos. Sabe aonde acontece isso? Numa favela onde tem negros. Olha aí. Cadê o plano de inclusão dos negros que sofrem isso? Numa favela, por exemplo, no estado periférico. Cadê? Não! Nós temos que proteger uma cultura. É uma falácia. Cultura você não protege. Você mantém. A cultura é a única coisa que demonstra o quão forte é uma nação. Vamos, de novo. Cultura. A cultura é a única coisa que demonstra o quão forte foi a bendita da nação. Você não protege cultura. Você mantém. E se não mantém, você vai lá e aprimora. Para os dias de hoje. Em uma universidade, em uma prova onde vai formar técnicos futuramente, os caras vão lá e me colocam isso. Temos que proteger uma cultura afrodescendente, africana. Sabe como você protege uma cultura? Mantendo respeito sobre determinada cultura, sobre determinada religião, sobre determinado costume. E sabe qual que é o país que faz mais isso no mundo hoje? É o Brasil. É o Brasil, cara. Não tinha necessidade nenhuma. Se essa prova fosse implementada em universidades dos Estados Unidos, eu já ia discordar. Mas é muito mais válido essa prova ser implementada numa universidade dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Porque lá sim, lá nos Estados Unidos tem uma guerra entre branco e negro. Tem uma guerra entre latino e entre as pessoas puramente norte-americanas. Lá tem isso. O que vocês estão fazendo, isso aqui são palavras que não são minhas, mas o que vocês estão fazendo é trazendo para o Brasil esse conflito entre negro e branco, latino e não latino, esse conflito entre pessoas nativas do país e pessoas imigrantes de fora do país, de lá dos Estados Unidos para o Brasil. É isso que vocês estão fazendo. Quando você faz uma prova dessa, é de uma irresponsabilidade tão grande, isso aqui é o Estado que eu estou falando, é de uma irresponsabilidade tão grande, é de uma incapacidade intelectual tão grande de entender que essa prova é prejudicial para o sistema do educacional do país, porque essa prova ela é criminosa. Ela é criminosa. Se essa prova não é enviesada, eu não sei mais o que é. Se essa merda dessa prova não tem nenhum viés político, eu não sei mais o que é viés político. Eu não sei mais o que é viés ideológico.
E quando a gente vê uma prova deturpando a palavra racismo, porque é isso que você está fazendo, a prova está deturpando a palavra racismo, está colocando tudo que não é racismo como racismo, está deturpando a palavra. Daqui a pouco a gente não vai poder respirar 1 milímetro a mais, que a gente vai ser preso por racismo. Ô, gente, pera aí um pouco, meu irmão. O que o governo federal está fazendo é literalmente uma forma de racismo. Tem isso daí. É uma forma de racismo. Dando cota de negro para a faculdade. Querendo dizer, ó, o negro não tem capacidade. Não é que não tem capacidade o negro. O negro não tem condição. Por quê? A maioria dos negros no país, no nosso país, está em situação de miséria, está em situação periquitante. Por quê? Por culpa do Estado. Do Estado que diz defender essa raça, que diz defender esse pessoal todo, e não defende merda nenhuma. Você que é negro, que acredita que o Estado te defende, parabéns, você está sendo feito de idiota. É isso. Você está sendo feito de palhaço. Cara, é a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo, meu irmão. E vou lá, pesquiso, olho, vejo pra ver se eu não vou falar merda. Vou lá, pego o arquivo confidencial lá da terra do Congo pra ler. Vou lá, tento ler, interpreto pra ver o que tá escrito no texto. Tá lá a documentação. Era interessante para o Congo anteriormente a escravização do seu próprio povo para outros países. Os mercadores ganhavam uma nota, ganhavam dinheiro. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, os portugueses são filha da puta? São filha da puta. Só que os africanos também são. Nesse contexto gerado, os africanos também são. Por quê? Vocês estão distinguindo, fazendo distinção da cor. Mas o africano, o indiano, o indígena, o branco, o hétero, o homo, é uma pessoa. É uma pessoa. Com defeitos como qualquer outra pessoa. Vocês não entendem isso, cara. O mínimo. O mínimo. Só podia vir do governo de um analfabeto. Só podia vir do governo de um bandido. Vamos lá, gente. Vamos testar um pouco a inteligência de vocês. Que é o homem mais importante do Brasil? Não, não é Pelé. Não, não é Ayrton Senna. Não, não é o presidente Lula. Não, não é o Bolsonaro. Vocês sabem quem é? Não! Porque o povo brasileiro desconhece a sua própria origem. O povo brasileiro escamorteia a sua própria origem para privilegiar a origem de raças de fora. Eu não vou falar quem é. Pesquisem. Nós temos uma história rica. Nós temos uma história bela. A nossa história foi de muito sofrimento, muita dor, de muita luta, muita raça para conseguir se desvencilhar e tornar um país independente. Entre aspas, né? Porque o Brasil hoje é paia. Mas antigamente, independente. Mas por quê? Vamos lá.
Quem foi a pessoa responsável por isso? Vocês talvez não saibam, mas tem uma pessoa que era uma pessoa negra que fazia parte do da monarquia brasileira. E era negro. Era um príncipe negro. Vocês sabiam disso? Mas por que o povo brasileiro não sabe? Porque decide escamortear, demonizar pessoas que não eram para ser demonizadas, para colocar os negros são a vítima. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje tanto negro, branco, hétero, cis, gay, PCD, pessoa com deficiência. Hoje só tem um problema. Quanto mais nasce gente, pessoas no nosso país, mais nasce uma geração mais fraca e mais de vidro. E mais quebrantada. É só isso que eu tenho uma certeza. E se você, veja bem agora, eu taquei o pau no Lula, e com razão, porque é vindo do governo dele essa desgraça dessa prova vinda do governo dele, então tem que descer o pau em quem? No bandido. No ladrão, que não era nem para estar presidindo a república, ele era para estar preso. O Lula era para estar preso. E se ele me processar, eu ganho o processo. Olha aí, por quê? As provas estão lá. Ele era para estar preso, o Lula era para estar preso. O que o bandido faz presidindo a república? O que o ladrão faz presidindo a república? Se você que é bolsonarista, agora olhe pro bolsonarista. Se você que é bolsonarista, tá se questionando agora o que eu tô falando, tá vendo? Faz o L. Ó o L, você fez o L, você é o munguloso. Você é do MBL. Você é do Partido Comunista. É isso que vocês falam quando a pessoa não vai votar. Quando a pessoa não quer se manifestar, porque entre uma bosta e uma merda, eu não escolho nenhum. É isso que vocês falam. Então, o que o Bolsonaro fez para acabar com o Foro de São Paulo? Hein? O que o Bolsonaro fez para acabar com escola com partido? É uma pergunta, eu quero saber. Todas as ferramentas para acabar com essa pataquada, para acabar com essa insanidade, foram dadas para o Jair Bolsonaro. O que foi que ele fez, bolsonarista doce? Coisa doce. Coisa linda. O que foi que ele fez, meus minions? O que foi que ele fez? Preciso falar? Não. Não preciso falar. Olha, cara, tá cada vez mais difícil, cara. Tá cada vez mais difícil. Quem tiver condição de formar seus filhos em uma escola particular e mandar seus filhos para fazer intercâmbio em outro país, mandar seus filhos para estudar em outro país, por favor, faça isso. É o maior investimento, é o maior presente que você pode dar para seus filhos. É o maior presente. Por quê? Com a educação que nós temos hoje, com esse tipo de prova implementada no Enem, o resultado do seu filho talvez não te agrade tanto. Talvez não te agrade tanto o futuro dos próximos médicos,
dos próximos historiadores, dos próximos cientistas. Sabe por quê? O governo federal está pouco se lascando para isso. O governo federal, quanto mais burro e idiota é a população, é mais fácil de enganá-la. Mas, como infelizmente eu não tenho o privilégio de permanecer na ignorância, o privilégio de ser uma pessoa burra, porque hoje você ser uma pessoa desinformada, burra, você vive muito melhor. Como eu não tenho esse privilégio, eu fui crucificado a ser cada vez mais entendido sobre diversos assuntos, mesmo que eu não queira. Eu estou aqui alertando vocês, igual um retardado, igual um idiota, porque é isso que eu me sinto, é desse jeito que eu me sinto. Eu tinha tudo para levantar a merda da bandeira do PT. Eu sou PCD, eu tenho uma deficiência. Sabe quantas vezes eu precisei de um benefício do governo? E quando eu precisei, sabe o que o governo fez para mim? Nada. Nada. Então eu não tenho apreço por nenhum governo. No dia em que o governo mudar toda a instituição do Brasil, aí eu começo a ter um pouquinho de apreço. Mas veja bem, eu não vou colocar esse político como idólatra de bosta no mais alto panteão e colocar ele no lugar de Deus. Porque não é assim que funciona. Caramba, mano, que vídeo. Olha, cara. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou recomendar 2 canais para você. Veja esse vídeo do Brasão de Armas. Ele tem muito mais paciência que eu para explicar. Ele tem muito mais. Ele é um baita de um professor, tá? Então, vão lá quem tiver interesse em ser amaldiçoado pelas informações realmente, amaldiçoado pelos acontecimentos que ocorrem na sua frente e você não pode fazer nada. Vai lá, assiste esse canal Brasão de Armas, quem quer ser amaldiçoado por isso. Assiste o canal Impérios AD, quem quer ser amaldiçoado por informações que realmente aconteceram. Fazer parte do time de idiotas que eu sou. Porque é isso que eu me sinto. Forte abraço, tudo de melhor sempre. Eu tentei não me revoltar, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Esse país não tem jeito. Não tem jeito. Esse país é aquele país que vai lá e se revolta. Quando o Vini Júnior, a maior representação do que é o racismo estrutural, o Vini Júnior, quando o Vini Júnior vai lá e perde a bola de ouro, todo mundo se manifesta, olha que absurdo, Brasil! E quando o José Dirceu, o maior corrupto que nós tivemos também no Brasil. As condenações dele foi anulada pelo Gilmar Mendes. Não, ninguém se revolta com isso. Isso aí não é importante para o país. Prioridades, né? Prioridades. Mais um dia no país do Vini Júnior.